todos, portanto, e todas muito bem-vindos. Sou Maria Mortati, escritora, professora titular na Universidade Estadual Paulista e coordeno as mesas de debates e homenagens realizadas pelo Grupo Editorial Scortese e a Scortese Editora, que foi fundada em 13 de agosto de 1982 e desde então edita, imprime e comercializa livros. Estamos aqui hoje para uma festa. A festa em homenagem ao poeta, cronista, contista, tradutor, Carlos Drummond de Andrade, que no próximo dia 31 de outubro completaria 119 anos. E completa os seus primeiros 119 anos, porque muitos outros virão para esse poeta imortal. É em torno de Drummond, de sua obra, de seu legado, que nós estamos hoje nos encontrando. Como se sabe, o que mais se pode dizer de Drummond que não tenha sido dito ainda? Um dos escritores, poetas mais estudados, mais conhecidos, mesmo quando as pessoas nem sabem que estão repetindo ou parafraseando um poema de Drummond, como seus famosos No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, né? Para dar um exemplo. Então, diríamos que dispensa a apresentação, mas hoje nós queremos apresentá-lo de uma forma festiva e afetiva. Então, algumas informações que fiquem aqui registradas. Sabemos que ele é autor de uma vasta, densa, imensa obra em verso e prosa, que tratou de diferentes temas em diferentes formas de composição, que seus livros, conhecidos, lidos, editados, reeditados no Brasil, também são traduzidos para outros idiomas. E sabemos, de um modo ou de outro, diretamente ou indiretamente, que é um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX. E que também, apesar de ter escrito em diferentes gêneros e publicado em diferentes gêneros, é na poesia que encontramos um Drummond que se expressa de uma forma íntima e intensa e que talvez nos toque mais profundamente. Desde as primeiras publicações do poeta modernista, em alguma poesia, em 1930, que ano passado foi homenageada na sua data redonda, né, de 90 anos, e o seu poema, seu célebre poema, do qual eu gosto muito, Sentimental, que foi já declamado em Portugal, naquele mesmo ano, 1930, na Conferência Poesia Moderníssima do Brasil. E é, desde então, uma referência na literatura brasileira, com sua obra difundida, não apenas no Brasil, mas em outros países, em outras universidades. Como se sabe também, Drummond foi, durante a maior parte da sua vida, funcionário público, até se aposentar no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1962. E, durante esse período todo, nunca deixou não apenas de escrever, mas de participar ativamente da vida literária, da vida cultural, e não apenas mineira, né, como a rapaziada de Minas, mas também do país e do mundo. E continuou escrevendo, como se sabe, até o seu falecimento, em 1987, 12 dias após o falecimento da sua filha única, Maria Julieta. Sua obra é imensa, intensa, centenas de publicações de poesia, contos, crônicas, traduções de livros, traduziu grandes poetas, traduziu grandes escritores e nos brindou com o conhecimento, né, de seu francês, inglês, espanhol. E nessas dezenas de publicações, dentre elas também crônicas no Correio da Manhã e no Jornal do Brasil, a sua leitura é sempre uma descoberta. Lê-lo é sempre uma descoberta. É uma obra sempre nova e renovada para cada um dos leitores de cada geração. No seu universo de pedras em que esbarramos, de enigmas claros, de sombras, de amores, de lições e de impurezas,
da vida, esse olhar do poeta nos ensina, nos ajuda a compreender a condição humana, porque nos instiga, nos angustia, nos toca, enfim, e nos leva à reflexão. Seu imortal legado literário, portanto, que é reconhecido e admirado por todas as gerações até aqui, e desejamos e sabemos que por muitas mais gerações de leitores, escritores, professores, estudantes, seres humanos em geral. Esse legado integra o patrimônio literário e cultural do país. E por isso, em sua homenagem, o próximo dia 31 de outubro será também um dia em que, desde 2015, se comemora o Dia Nacional da Poesia, o Dia do Poeta Drummond. Bem, por tudo isso, hoje é um dia de festa, um dia de alegria, de encontro em Drummond, por Drummond e com Drummond. Porque todos nós, poetas ou não, escritores ou não, professores ou não, estudantes ou não, admiradores de sua obra ou não, todos nós, seres humanos, temos um pouquinho de Drummond em nossas vidas, mesmo aqueles que não o conheceram ou não o leram. Porque todos nós também procuramos algo mais. E esse algo mais que a poesia pode nos oferecer. E o título desse evento, Encontro com Drummond, remete também a quase que um aceite e uma resposta ao convite que o poeta nos faz no seu famoso poema Procura da Poesia. É como se eu ouvisse o poeta nos convidando para esse encontro e dizendo assim em suas palavras: chega mais perto, contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra, e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? E é com esse convite de Drummond que, para rememorar e celebrar a sua obra nesta noite, organizamos uma programação que se inicia com a apresentação de um documentário curta-metragem, que será projetado daqui a pouco, intitulado O Fazendeiro do Ar. O Fazendeiro do Ar é também o título de um livro de Drummond, de 1954, e o documentário é de 1974, é o primeiro documentário sobre Drummond, que foi realizado e dirigido nada mais, nada menos por Fernando Sabino, também mineiro, escritor, jornalista e editor, e por Davi Neves, um grande crítico de cinema, roteirista e diretor. Esse documentário, então, vai ao ar com uma recomendação. Quando nós iniciamos a organização desta mesa, não é, João Escortece? Convidamos Pedro Drummond, neto de Carlos Drummond de Andrade, para que estivesse aqui conosco. Numa gentileza poética e drummondiana, Pedro Augusto Granha Drummond, filho de Maria Julieta, filha de Drummond, nos respondeu assim, vou ler, porque é uma mensagem dele para vocês. Agradeço muito pelo convite para participar no recital Encontro com Drummond, mas, lamentavelmente, não poderei participar porque estarei viajando durante o evento. No entanto, me atrevo a sugerir que exibam o documentário O Fazendeiro do Ar, de Fernando Sabino e Davi Neves, no qual meu avô Carlos participa. Ninguém melhor do que ele próprio para falar sobre sua vida. Seja como for, continua Pedro Drummond, também agradeço, em meu nome e no de minha família, a todos os participantes desse encontro, pela lembrança da memória de Carlos. Com um abraço cordial de Pedro Drummond. Eu vou, então, depois que projetarmos o vídeo, nós vamos dar andamento ao recital,
poético e onde cada um vai organizar, vai se apresentar, vai ler o que tiver, o que selecionou para ler, são pequenas surpresas para vocês, e já anuncio que teremos, ao final do evento, um sorteio de uma caneca comemorativa dos 40 anos da Escortece Editora, aos que estiverem na sala. Então, não vão embora depois do vídeo, a festa continua e nós temos muitas coisas agradáveis a apresentar a vocês. Agradecemos, então, aos convidados que aqui estão pelo aceite para brilhantarem esta festa, participando do recital. Uma pequenina amostra da grandeza do nosso poeta. E agradecemos também a todos os que participam conosco hoje, em momentos posteriores, assistindo ao vídeo, que ficará disponível na TV Livro Escortece. É um convite, então, para todos os que já conhecem, os que virão a conhecer esse poeta imortal. E agora registramos aqui um agradecimento especial ao Pedro Drummond, pelo presente e presença que nos dá. E um agradecimento ao nosso anfitrião, João Escortece, que vem nos proporcionando essas homenagens a escritoras e escritores brasileiros. Hoje é dia de poesia. Hoje é dia de Drummond. Drummond talvez esteja hoje mais certo do que nunca, e é isso que queremos lhe dizer, que a sua história é muito mais bonita do que a de Robinson Crusoe, verso do poema dele, Infância. Viva Carlos Drummond de Andrade, com a palavra Drummond por ele mesmo, no vídeo Fazendeiro do Ar. Não me fujas no Rio de Janeiro, com uma nuvem se afasta e a ave se alonga, mas abre um portulano ante meus olhos, que a teu profundo mar conduza, Minas, Minas além do som, Minas Gerais. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Eu confesso que, desde criança, tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra, pela forma visual da palavra. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. De modo que eu acho que tudo que eu fiz em matéria de literatura vem desse primeiro contato com a palavra impressa. Minha família era de fazendeiros, mas quando eu nasci, meus pais já se haviam mudado para a cidade. Era uma pequena cidade do interior, onde minha família tinha uma certa importância social. Importância essa que era muito relativa, né, diante da importância, por sua vez, também reduzida da cidade no quadro de Minas Gerais. Hoje, no Rio, eu estou vivendo aqui há muito tempo, a família está praticamente concentrada em minha mulher e minha filha. Essa mora em Buenos Aires, mas vem sempre nos visitar.
E é através desses dois elementos que eu prossigo meu diálogo com essa rede enorme de pessoas do meu sangue. Meus estudos foram muito irregulares, sabe? Comecei em Itabira, passei para Belo Horizonte, depois de lá eu fui para Friburgo, com um pouco que eu não me dobrava aos padres jesuítas, né? Quando eu saí de lá, eu tinha aquelas baldas da formação do internato, um modo de andar na rua, com os braços colados junto às pernas. Então, os rapazes de uma pensão pela qual eu passava todos os dias, começavam a bulir comigo. Bana o braço, moço, bana o braço. Então, um dia eu resolvi abanar o braço, dando uma banana para eles. A minha fidelidade a Minas, eu acho que Minas tem mesmo, a gente está preso a Minas por um cordão umbilical. Embora eu acho que nós exageramos um pouco o lado mineiro dos mineiros. Eu acho que Minas, de fato, é um estado com peculiaridades muito marcadas, mas há um pouco assim de mito em torno de Minas. Nós criamos assim uma Minas meio estranha, como se Minas fosse um país diferente do Brasil. Eu acho que nós criamos um pouco assim de rocambole em torno de Minas. Agora, a ligação é evidente, isso é uma constante no homem, né? Uma certa fixação sentimental com a sua terra de origem. A base da minha formação literária está nesse monte de coisas da Biblioteca Internacional. Eram 24 volumes enormes, encadernados, Biblioteca Internacional de Obras Célebres. E com isso eu li um bocado de filosofia, um bocado de teatro, um bocado de poesia, um bocado de tudo. Fez uma salada no meu espírito. A minha experiência religiosa resulta naturalmente da formação familiar, né? Nós herdamos a religião como a gente herdava os objetos, as terras, né? Tudo que havia dos antepassados. Sucede que, já moço, eu abandonei esse fardo. A minha experiência foi muito desalentadora. Acredito que o contato com os padres tenha influído para que eu me afastasse do sentimento religioso. E depois as leituras, né, dos escritores franceses céticos, daquela geração de Anatole France, Rémy de Gourmont, que era uma geração muito crítica, né, muito curiosa de investigar o porquê das coisas e que não aceitava as verdades estabelecidas. Isso fez com que eu perdesse completamente esse vínculo. Embora eu, seja dito de passagem, acho admirável que os outros tenham religião. O fato da gente ser velho, já muito conhecido, muito manjado, faz com que muita gente jovem procure pedindo opiniões e querendo mensagens, conselhos, diretrizes, etc. Eu confesso que não me sinto em condições de dar conselho a ninguém, nem a mim mesmo. A minha experiência no Ministério da Educação foi muito rica e eu acredito que ela modificou um pouco os meus critérios de julgamento. Eu vim para o Rio com as ideias de eficiência e de energia, disciplina, de ordem e tudo isso, que diante da moleza do temperamento carioca, do clima carioca, tudo isso foram se dissipando, né? Então eu vi que não podia exigir dos outros mais do que aquilo que os outros estão acostumados a dar. Agora o que há é um grande contraste entre as minhas tendências naturais e a vida que eu levei de pequeno burguês acomodado e calmo, né? O sentimentalismo familiar, a ligação com amigos mais ponderados, e também a necessidade de ganhar a vida fizeram com que eu fosse não um anarquista militante, e sim um funcionário público, né?
Eu continuo convivendo no Rio com os meus amigos da juventude, como Capanema, Martins de Almeida, Pedro Nava. São, por assim dizer, figuras fundamentais da minha vida, porque ligam o meu presente a todo o meu passado. Espírito de Minas me visita e sobre a confusão desta cidade, onde voz e buzina se confundem, lança teu claro raio ordenador. Conserva em mim ao menos a metade do que fui de nascença e a vida esgarça. Não quero ser um móvel no imóvel, quero firme e discreto meu amor. Meu gesto seja sempre natural, mesmo brusco ou pesado, e só me punja a saudade da pátria imaginária. Viva Drummond! Obrigada, Pedro Drummond. Você presente, Drummond presente no nosso encontro. Obrigada. Bem, passamos então, depois desse emocionante momento, passamos a ouvir agora a nossa homenagem, a nossa celebração por meio da leitura que nossos convidados farão dos textos de Drummond que escolheram para esta festa, compartilhar conosco. Vou fazer a chamada aqui em ordem alfabética de nomes. Passo, então, agora a palavra a Alcideia Miguel, atriz, musicista e escritora, para fazer a sua leitura e a sua apresentação. Alcideia, é com você. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui nessa grande festa, né, nesse memorial a Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Eu, Alcideia Miguel, aqui de São Paulo, professora, escritora da Escortece, aqui nesse ajuntamento, nesse memorial, quero participar com o poema José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher? Está sem discurso? Está sem carinho? Já não pode beber? Já não pode fumar? Cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir a Minas, Minas, não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José.
sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Poema maravilhoso. E eu quero comentar um pouquinho, de acordo com o trabalho científico da doutoranda, tinha muitos comentários, né? Mas eu parei nesse comentário científico da doutoranda da PUC de Minas Gerais, Júnia Paula Saraiva Silva. Ela expõe o trecho do livro da literatura comentada de Drummond, da autora Rita de Cássia Barbosa, de 1988, que diz: o poema José sintetiza algumas preocupações básicas da época vivida pelo poeta. O Brasil vivia o Estado Novo e sob o comando de Getúlio Vargas. Nesse período, ampliava-se a preocupação dos artistas em relação ao destino dos homens. Assim como Drummond inquietava-se com a consciência do seu ser no mundo, da mesma forma que questionava o sentido da existência humana. Na perspectiva de Rita de Cássia Barbosa, Drummond, através da sua luta com as palavras, busca expressar sua conflitiva relação com o mundo, devido sua condição autonegativa e solitária. Para isso, de acordo com a pesquisadora, o poeta busca usar uma máscara, José. Nesse sentido, podemos considerar que José é a metonímia do próprio autor, da mesma forma que também representa o povo brasileiro, os Josés brasileiros. Em relação ao poema José, analisando sua estrutura também, podemos perceber que o ritmo do poema se acelera. O tom de angústia e urgência são perceptíveis e palpáveis, com a reafirmação das perguntas no final de algumas estrofes. José, e agora? José, para onde? À vista disso, Drummond coloca em tópico as questões básicas que afligem e angustiam o homem. De onde viemos e para onde vamos? Esse é um texto que nos faz vibrar, e eu vibro muito com ele. Para onde? Muito obrigada, Alcideia Miguel, pela leitura desse clássico e lindo poema José. Passo agora a palavra ao Antônio Manuel dos Santos Silva, professor, escritor e poeta, e aniversariante do dia, não é, Antônio Manuel? Pronto, Antônio. Olá. Está ouvindo? Sim, Antônio. Acertei, é teu aniversário hoje? Hoje é meu aniversário. Eu faço 80 anos. Parabéns. Muito bom tê-lo aqui nesse dia. Faço 80 anos. Passo, então, a palavra a você. Fique à vontade para utilizar o seu tempo. Então, eu tinha pensado antes, saber que eram 5 minutos, falar um poema que aparece no livro A Paixão Medida, do Carlos Drummond de Andrade, onde ele narra a visita que o Mário de Andrade fez a Afonso Guimarães, lá em Mariana. Então, ele faz um texto aproveitando da biografia do Afonso Guimarães, como que ele recebeu o Mário de Andrade. Mas seria muito longo, né? Aí eu pensei num poema que eu acho mais complexo do Carlos Drummond, que é A Máquina do Mundo, mas também A Máquina do Mundo é mais de 5 minutos. Então, eu resolvi
escolhi o Campo de Flores, que é um texto em que se mostra, né, como é que a experiência individual, a experiência de vida do Carlos Drummond de Andrade acaba dando uma guinada na expressão poética dele em relação ao amor. Então, é esse Campo de Flores. O Drummond está na fase lá dos 50 anos, na curva perigosa dos 50, derrapei neste amor, que ele tem um soneto muito bonito. Mas eu resolvi o Campo de Flores porque, de uma maneira ou de outra, eu também me vi na situação do Campo de Flores. Então, eu vou ler esse poema, que para mim é um dos grandes poemas dele, a respeito do amor reflexivo. Campo de Flores. Deus me deu um amor no tempo de madureza, quando os frutos ou não são colhidos, ou sabem a verme. Deus, ou foi talvez o diabo, deu-me este amor maduro, e a um e outro agradeço, pois que tenho um amor. Pois que tenho um amor, volto aos mitos pretéritos, e outros acrescento aos que amor já criou. Eis que eu mesmo me torno o mito mais radioso e talhado em penumbra, sou e não sou, mas sou. Mas sou cada vez mais. Eu que não me sabia e cansado de mim, julgava que era o mundo um vácuo atormentado, um sistema de erros. Amanhecem de novo as antigas manhãs que não vivi jamais, pois jamais me sorriram. Mas me sorriam sempre atrás de tua sombra, imensa e contraída como letra num muro, e só hoje presente. Deus me deu um amor porque eu mereci. De tantos que já tive ou tiveram em mim, o sumo se espremeu para fazer um vinho, ou foi sangue, talvez, que se armou em coágulo. E o tempo que levou uma rosa indecisa a tirar uma cor dessas chamas extintas era o tempo mais justo. Era tempo de terra, onde não há jardim, as flores nascem de um secreto investimento em formas improváveis. Hoje tenho um amor e me faço espaçoso para arrecadar as alfaias de muitos amantes desgovernados no mundo, ou triunfantes ao vê-los amorosos e transidos em torno, o sagrado terror converto em jubilação. Seu grão de angústia, amor já me oferece na mão esquerda, enquanto a outra acaricia os cabelos e a voz e o passo e a arquitetura e o mistério que além faz os seres preciosos à visão extasiada. Mas, porque me tocou um amor crepuscular, há que amar diferente. De uma grave paciência, ladrilhar minhas mãos. E talvez a ironia tenha dilacerado a melhor doação. Há que amar e calar. Para fora do tempo, arrasto meus despojos e estou vivo na luz que baixa e me confunde. Pronto. Esse é um belo poema do Drummond, um dos mais belos poemas de amor, que é de amor e sobre o amor, relativo a uma experiência pessoal dele, que pode ser a experiência de qualquer um que chega à madureza, como eu, por exemplo, ou como a Maria, e outros semelhantes a nós.
Obrigado por ter Obrigada. me ouvido. Obrigada, Antônio Manuel, comemorando juntos os seus 80 anos. Com Drummond, viu? Drummond que nos une e nos unge nesta noite e sempre. Vamos passar agora, eu vou pedir ao Eliakim que, por gentileza, antes de passarmos para o próximo, leia alguns comentários que ele recolheu do chat, por favor, Eliakim. Claro, Maria, claro. Primeiramente, a noite está linda, maravilhosa. Parabéns a todos aqueles que participam. Bom, vamos a alguns comentários que estão sendo postados no chat. A Ana Luísa Brolio diz, maravilhoso esse registro. Raquel Naveira, José, é mesmo um clássico, uma descoberta de juventude. Novamente, a Raquel Naveira fala, belo texto poético, Maria Mortati. A nossa autora Marina Marino, belíssima introdução de Maria Mortati. Novamente, a Raquel Naveira, muito emocionante ver e ouvir Drummond. Luciano Mendes, lindo. Lariede Araújo, viva, que lindo. Ana Luísa, maravilhoso esse registro. Ao nosso querido aniversariante, a Raquel Naveira diz, parabéns, Antônio Manuel. A Lariele Araújo dá também os parabéns e muitas felicidades. A Josiane Galeano, parabéns ao aniversariante. E a Eleonora Costa diz, muitas felicidades nesse seu dia, senhor Antônio Manuel. A Jovina acabou de postar uma mensagem, obrigada por todos, por nos proporcionar tão belos momentos, Escortece. É isso, Maria. Muito obrigada, Eliakim. Vamos, então, dar continuidade. Obrigada pelos comentários. Obrigada pelos comentários, pela participação de todos vocês, muito atentos. De fato, está linda a noite. Passamos agora a palavra a Carmen Tereza Elias, professora, escritora e artista plástica. Carmen, é com você. Olá, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer grande estar aqui com vocês. Eu trouxe um poema que eu gosto demais, que é Os Ombros Suportam o Mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta. Não abrirás. Ficaste sozinho. A luz apagou-se. Mas na sombra, teus olhos resplandecem, enormes. És todo certeza. Já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa que venha a velhice, que é a velhice. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem
a vida apenas, sem mitificação. É um poema que eu considero muito expressivo, forte, atual, né? É um poema que está presente na existência humana. E o Drummond, de um modo geral, né? Assim, se eu for resumir a obra dele, né? É uma obra que fala da grande ausência, da grande falta existencial, esse confronto de morte e vida, que desse confronto há um resíduo doloroso que permanece. O tempo destrói, mas sobra um resíduo de vida, sobra uma permanência de vida, uma permanência dolorosa, porém redentora, porque esse resíduo é o real. É esse resíduo que é o real. E aí o real até dentro de conceitos psicanalíticos, eu diria também. Eu criei uma palavra, eu sou professora de literatura também, trabalhei com Drummond, eu criei uma palavra para falar do Drummond. Eu chamo a obra dele de poemanência. É o poema permanência, né? Que eu acho que é isso que ele quis dizer para a gente, que a poesia permanece da vida e da morte, permanece sobre tudo. Então, essa é a minha contribuição. Eu sou Carmen Tereza Elias, professora, docente de literatura, escritora, se é que eu posso me rotular assim, e artista plástica. E me emocionei demais em ver o filme com o Drummond escrevendo a caneta. Nada melhor que escrever sobre o papel. Eu amo a tinta também. Muito obrigada, Cortez. Muito obrigada. Muito obrigada também, Carmen Tereza Elias, pela leitura. Passamos agora, então, a ouvir Cris Rezende, escritora, psicóloga, que vai também apresentar a sua leitura de poema de Drummond. Cris Rezende, com você a palavra. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Um prazer estar nesse encontro com o Drummond. Eu não vou me estender muito, eu gostaria de deixar a poesia falar por ela mesma, né? Deixar o Drummond falar por ele mesmo, né? Só vou pedir para vocês que no finalzinho, quando eu terminar a leitura, quem sentir vontade, que simplesmente faça assim. Tá ok? A poesia que eu escolhi é Quero. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, me digas, eu te amo. Ouvindo-te dizer, eu te amo, creio no momento que sou amado, no momento anterior e no momento seguinte, como sabê-lo? Quero que me repitas até a exaustão, que me amas, que me amas, que me amas. Do contrário, evapora-se a amação. Pois ao não dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim. Exijo de ti o perene comunicado, não exijo senão isto. Isto sempre, isto cada vez mais. Quero ser amado por ti e em tua palavra. Não sei de outra maneira a não ser esta, de reconhecer o dom amoroso, a perfeita maneira de saber-se amado. Amor na raiz da palavra e na sua emissão. Amor soltando a língua nacional. Amor feito som. Vibração espacial. No momento em que não me dizes eu te amo, inexoravelmente sei que deixaste de amar-me, que nunca me amaste antes. Se não me disseres urgentemente, repetido, eu te amo, 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 verdade fulminante que acabas de desembranhar, eu me precipito no caos, essa coleção de objetos de não amor.
Obrigada, pessoal, e espero que a gente tenha aí para frente mais umas belas leituras de Drummond. Cris, muito obrigada. Quem está acompanhando desde o início, permitam-me aqui um comentário, estão acompanhando o poeta das 7.000 faces, né? Em todas elas encontramos a poesia de Drummond em diferentes manifestações, e todas nos tocam. Muito bonito. Muito obrigada, viu, a vocês, aos que virão também. Então, já passamos a ouvir agora Eliakim Batista, o escritor do blog Vida do Escritor também, com a palavra Eliakim Batista. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, homenageando esse mestre da literatura que é Carlos Drummond. Bom, Drummond na minha vida foi um tanto quanto especial, tenho várias histórias aí para contar com ele. E antes disso, eu quero me apresentar mais um pouquinho. Meu nome é Eliakim Batista, sou escritor, tenho um livro publicado, eu sou Ianca. Tenho também outros projetos em antologias, sejam elas virtuais, sejam elas impressas, físicas, em formato físico. E esse ano, junto com a Escortece, em parceria, organizei o projeto da coleção Lauréis, Luas de Júpiter, que ambos os livros, tanto o meu quanto esse da coleção Lauréis, estão na livraria Asabés. Bom, falar de Drummond, para mim, é algo fascinante, é algo incrível. Eu lembro na minha infância que sempre fui rodeado de livros aqui na minha casa e hoje ela está quase explodindo de livros. Então, volta e meia me deparava com Drummond no meio do caminho, tinha uma pedra e dava risada, achava que ele estava bêbado ou coisa do tipo quando escreveu. Quando eu estava lá para os 13, 14 anos, a Folha de São Paulo lançou uma coleção de livros e eu gastava minha mesada nesses livros. E o quarto livro da edição foi do Drummond, Sentimento do Mundo. Eu não gostava de poesia, mas um dia dei uma chance para esse mestre e que eu acabei me apaixonando. Levava esses livros para a escola, levava para onde andava, até para a igreja levava, enfim. E esse Sentimento do Mundo que é da segunda fase de Drummond, aquela fase ali mais revoltante, contra a sociedade, enfim, até uma parte mais política, podemos dizer assim, veio de encontro à fase que eu vivia, aquela fase que o adolescente acha que consegue mudar o mundo, que vai fazer 1001 histórias, e enfim. Então, nisso, eu me deparei com o Sentimento do Mundo. Minha irmã já gostava de Drummond, e eu achava que era uma coisa romântica, tudo mais, e aí, depois disso, eu caí do cavalo. Ele tem também a sua fase romântica, mas nessa fase libertadora, vamos dizer assim, é a minha favorita. Eu vou ler um poema, que é o poema da necessidade, e ele vem cheio de anáforas, que são repetições que dão força ao poema e também ritmo. E ele vem com a imposição que nos colocam para fazer isso, fazer aquilo, desse jeito, daquele jeito, e eu me identifico bastante com ele e acho maravilhoso esse poema que eu vou ler agora. Poema da necessidade. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana. É preciso estudar Volapük, é preciso estar sempre bêbado. É preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Eu sou Eliakim Batista, vou deixar aí o blog Vida de Escritor, que é o meu mundo literário na internet aí, no chat, para que todos vocês conheçam um pouquinho do trabalho desse jovem periférico aqui de São Paulo,
que sempre traz a periferia nas suas obras, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e muito Drummond em nossa vida. Bem, mais uma bela leitura. Quem está nos acompanhando aqui deve estar se deliciando como nós. Muito obrigada, viu, Eliakim? Obrigada a todos que leram até agora. Dando sequência, nós vamos ouvir agora Ieda Lebenstein, crítica literária, pesquisadora e ensaísta. Ieda, é com você. Boa noite a todos. Hoje é aniversário de Graciliano Ramos. Graciliano recebeu uma carta de Drummond em 1946, em que Drummond fala da palavra justa de Graciliano, a quem agradece, com admiração e até com raiva de louvor à obra de arte Infância. Então, para homenagear Graciliano e Drummond, eu vou ler Procura da Poesia, de A Rosa do Povo, de 1945. Procura da Poesia. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas, elide sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues, não percas tempo em mentir, não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e merencória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou não era poesia, que se partiu o cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o, como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Muito obrigada. Muito obrigada, Ieda, pela leitura do poema. Um poema vai complementando o outro, nós vamos complementando Drummond, nós vamos amando cada vez mais Drummond, e os comentários no chat vão complementando também a participação daqueles que estão conosco nesta noite. Vou ler, então, alguns comentários vou ler por etapas, alguns que nós já temos aqui. Valdemir Pires. E agora, José, se é tempo de terra onde não há jardim? Raquel Naveira. Poema lindo de resistência e compromisso com a vida, bela interpretação de Carmen Teresa Elias. Larielle Araújo. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Ana Luísa Brolio. Poema atual mesmo. Larielle Araújo. Que lindo. Sandra Russo, uma apresentação inspiradora.
Roberto Nogueira Ferreira, em Lisboa, no bairro da Estrela, admirei uma pichação extraordinária. Dizia: urgente é a poesia. É isso, Scortese. Urgente é a poesia. Parabéns. Josiane Galeno, bela apresentação. No próximo intervalo, lerei mais alguns, que os comentários são lindos. Vamos fazendo surpresa. Obrigada a todos que estão participando também com comentários. Dando sequência ao nosso recital, passo a palavra agora ao Luciano Mendes, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e escritor. Com a palavra, Luciano Mendes. Boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui. Estou falando de Belo Horizonte, mineiro, né, como Drummond, aqui das regiões das Minas. Né? Brincava aqui tem as Minas e tem os Gerais, né? Eu sou das Minas. Queria agradecer a Maria pelo convite, a Maria, o João e o Eliakim pela organização dessa belíssima homenagem. Aqui é um prazer estar com vocês. Talvez diferentemente de muitos de vocês, Drummond não frequentou muito a minha vida na juventude, é mais uma frequentação da maturidade, mas particularmente, como pesquisador da área de História da Educação, História dos Intelectuais, eu encontrei com Drummond há alguns anos, quando fazia a pesquisa sobre a publicação das obras completas do Rui Barbosa. O Drummond, como secretário do Ministério da Educação, ele foi um grande artífice também de um projetão. E mais recentemente, em 2018, eu fui para o México pesquisar a relação da editora Fundo de Cultura com a intelectualidade brasileira. E lá estava o Drummond, de novo, convidado pela editora para escrever sobre o Castro Alves, num projetão sobre a América Latina e tudo. Mas eu confesso que o poema que eu escolhi hoje tem muito a ver menos com a atividade de pesquisa e muito mais com o momento que, desde o México, eu acompanhava o Brasil naquele segundo semestre de 2018. E esse poema, à medida que avançava, né, toda a perspectiva daquilo que veio acontecer no Brasil, virou meu mantra. Então, de 2018 para cá, eu sempre lembro Drummond, faço palestra, dou aula e lembro Drummond com esse poema que eu escolhi para ler hoje. A Noite Dissolve os Homens é também do mesmo livro lá do Eliakim, é O Sentimento do Mundo, de 1940. E ele diz o seguinte: a noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas, onde se combate nos campos esfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes. Nas suas fardas, a noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Aurora, entretanto eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Sobre o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se descompõe ao contato de seus dedos. Teus dedos frios que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, os corpos hirtos adquirem uma fluidez. Uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer.
o mundo se tinge com tintas de antemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir suas pardas faces. Aurora. É isso. Muito obrigada, Luciano, pela leitura. Um mais lindo que o outro, né? Vocês, nossos convidados, são fantásticos. Muito obrigada a todos, viu? Obrigada também, Luciano. Passamos, então, agora a palavra ao próximo leitor, declamador, que é João Scortese, escritor, editor, gráfico, livreiro e o nosso anfitrião de hoje. Com a palavra, João Scortese. Boa noite para todos. Bom, festa lindíssima, organizada pela Mortati, pelo Iliaquim e por esses amigos que eu gosto muito, que todos moram no meu coração. Bom, eu conheci o Carlos Drummond de Andrade no início dos anos 1980, lá na Conselheiro Lafayette. Eu tinha, na época, 24 anos de idade. Até então, trocávamos correspondências, poesias e livros. Eu enviava cartas datilografadas numa Hamilton, uma máquina de escrever, e ele, Drummond, respondia, escrevendo à mão, em cartões, papel 120 gramas, no formato 10 por 12. Quem for lá na Scortese vai ver parte dessa correspondência. Coloquei num quadro na entrada, em frente ao Memorial do Palmeiras. No cabeçalho desse cartão que o Drummond escrevia, impresso em cima, Carlos Drummond de Andrade. Até então, era isso que eu recordava. Hoje, eu fui visitar essa minha correspondência e pude observar que todos os cartões enviados pelo Drummond, na palavra Drummond, Drummond fazia um riscado de tinta de caneta preta na diagonal. E esse corte quase sempre acontecia entre os dois M's da palavra Drummond. Isso me marcou muito hoje. Eu até pedi para fotografar para eu ter certeza dessa informação. Pena que eu não pude conversar com ele e perguntar a razão disso. É uma marca. Bom, na época, nos anos 80, eu era presidente de um grupo literário chamado Poeco. Era um grupo de escritores, de novos escritores, que nasceu no campus da Universidade Mackenzie. Esse grupo existiu de 78 até 82, ano que fundei a Scortese em agosto de 82. Esse grupo promoveu recitais, debates, feiras de livros, concursos literários e publicou 5 antologias, ensaios 1, 2, 3 e 4. E já em dezembro de 82, já com a Scortese aberta, no apagar das luzes, o Grupo Poeco publicou uma antologia chamada Água, volume 1. A ideia era dar uma sequência a essa antologia, mas acabou no número 1. E nela, na antologia Água 1, o Drummond nos encantou e ficou para sempre em nossas vidas. Drummond, lá na Conselheiro Lafayette, abriu uma pasta surrada, toda detonada, era uma pasta dessas de elástico, e dentro dela 10 ou 12 poesias, todas inéditas, fresquinhas, como ele mesmo dizia, nos apresentou a pasta e disse para nós, jovens poetas, escolham uma poesia. Bom, nós ficamos mudos, tétricos, silenciosos, ninguém conseguia respirar. Eu não sei quem, por fim, escolheu o poema, mas a verdade é que Drummond nos deu de presente uma poesia nossa, que está publicada nessa antologia. Hoje eu vou ler essa poesia, que é inédita, não está em livro algum.
A poesia chama-se ciência. Começo a ver no escuro um novo tom de escuro. Começo a ver o visto e me incluo no muro. Começo a distinguir um sonílio citando de ruga e a esmerilhar a graça da vida em sua fuga. É isso, gente. Foi a poesia que Drummond me deu, do qual eu guardo como um presente de poeta para poeta. Obrigado. Muito lindo o depoimento também, João Scortese, lindo poema. Alguns a gente nem imaginava nem imaginava que estava com vocês, mas cada um tem uma história, né, na vida de cada um de nós. Muito obrigada, então, também. Vou ler mais alguns comentários. Quando estou lendo os comentários, vamos recordar que eles são antigos, tá? Então, eles têm um contexto, mas vale a pena lê-los todos mesmo assim. Marina Marino, linda escolha, Cristiane. Só o agora é real, por isso Drummond queria ouvir sempre. Carmen Tereza, temos aqui presente nos assistindo uma grande pesquisadora de Drummond, a doutora em literatura Regina Vieira. Muito agradecida por sua presença. Josane Galeno, adoro esse poema maravilhoso. Raquel Naveira, O Fim do Mundo parece muito atual, ele aqui. Carmen Tereza, como a obra de Drummond é atualíssima. Que momento importante de termos Drummond para nos levar pelos dias com os valores humanos da vida e da existência. Próxima rodada eu leio mais alguns. Muito obrigada novamente aos que estão apresentando seus comentários. Na sequência, passo a palavra a Márcia Etelli Coelho, médica e escritora. Com a palavra, Márcia Etelli Coelho. Boa noite a todos. Em 2018, eu escrevi alguns versos inspirados em Drummond. Sou poeta de um mundo maluco, procurando clarear o enigma desse tempo presente inseguro, destas mãos que não dadas tremiam. Eu teria histórias singelas, mas poeta não entendo de prosas. Sou pequeno antevão das janelas, grão de milho entre flores medrosas. Tenho medo do brejo das almas, fria ausência que em mim me devora. Do silêncio das trilhas descalças, no caminho uma pedra. E agora? Eu presinto outras novas estradas, a ciranda está triste, porém. No afã das paixões desencontradas, sou aquela que não ama ninguém. Mas Carlos Drummond de Andrade, para ele, o amor bate na horta. É um bonito poema que vale a pena lembrar. O amor bate na horta. Cantiga do amor sem eira nem beira. Vira o mundo de cabeça para baixo. Suspende a saia das mulheres. Tira os óculos dos homens. O amor, seja como for, é o amor. Meu bem, não chores. Hoje tem filme de Carlito. O amor bate na porta. O amor bate na aorta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta, entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos. E quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega, o amor desenha uma curva, propõe uma geometria. O amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro, o amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou.
Daqui estou vendo o sangue que escorre do corpo andrógeno. Esta ferida, meu bem, às vezes não sara nunca, às vezes sara amanhã. Daqui estou vendo o amor irritado, desapontado, mas também vejo outras coisas. Vejo corpos, vejo almas, vejo beijos que se beijam, ouço mãos que se conversam e que viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que não ouso compreender. Carlos Drummond de Andrade. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. Um prazer ouvi-la. Um mais lindo que o outro, né? Eu esqueci, vou confessar aqui em público, que eu esqueci de me colocar na ordem alfabética, que eu vou ler também. Só lembrei agora, então, se vocês me permitem, eu vou antecipar e faço a minha leitura depois. Pode ser? Então, nós passamos a ouvir agora Marina Marino, escritora, editora e livreira. Com a palavra, Marina Marino. Olá, boa noite a todos. Uma alegria enorme estar aqui. Fiquei bastante emocionada com o convite da Maria. E já vou começar lendo o poema que eu escolhi para vocês. O tempo passa? Não passa. Vamos a ele, então. O tempo passa? Não passa no abismo do coração. Lá dentro, perdura a graça do amor florindo em canção. O tempo nos aproxima, cada vez mais nos reduz a um só verso e uma rima de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amar é o sumo da vida. São mitos de calendário, tanto ontem como agora. E o teu aniversário é um nascer a toda hora. E o nosso amor, que brotou do tempo, não tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Esse poema lindo, O Tempo Passa, Não Passa, foi publicado no livro Amar se Aprende Amando. Esse livro tem 178 páginas, né, de poesia do cotidiano, do dia a dia, do viver, das coisas pequenas que se agigantam nas palavras de Drummond. E eu escolhi justamente porque ele trata da desconstrução, né, da desconstrução do tempo, um tema que tem me tocado muito, confesso, ultimamente. Então, Drummond desconstrói essa noção do tempo diante do amor, diante da mulher amada, com a qual ele está em tal fusão que já não se ocupa de mais nada, não é? Viva Drummond, Drummond vive em cada um de nós. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada. Tudo lindo, né? A gente vai ficando emocionada aqui, eu vou ficando emocionada, e a gente sempre quer mais. Muito obrigada, Marina, dando continuidade à nossa festa para o nosso grande poeta. Chamo agora Paulo Mauá, que é escritor, músico e engenheiro. Paulo, a palavra é com você. Paulo? Boa noite a todos. Me ouvem direitinho? Então tá bom. Boa noite a todos. Obrigado, Maria. Obrigado, João, pelo convite, né? E a minha relação com Drummond é só literária, apesar do grande
amor e pelo grande incentivo que ele me deu para ser escritor hoje. Eu fiz engenharia na USP, na Escola de Engenharia de São Carlos, e quando nós fomos escolher o Paraninfo, em 1984, dentro de uma saudável discussão universitária, né? Quem já participou disso sabe como funciona, ganhou o Carlos Drummond de Andrade para ser o paraninfo da nossa escola de engenharia. Ele não pôde estar presente, devido já ao avançado da idade que ele estava, de dificuldade de saúde, mas mandou uma carta muito simples, que eu vou tomar a liberdade de ler, que é rápida. Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1984. Minhas confianças e reservas de idealismo, determinação e objetividade dos moços é grande. Sejam, pois, felizes e úteis a uma terra. É o que me ocorre dizer, vindo do coração. Abraços cordiais de Carlos Drummond de Andrade. Essa carta foi lida, né, durante a nossa solenidade de formatura. Eu acho que tem um amigo meu, engenheiro aqui, que morava na minha república, o Prentice, ele vai lembrar dessa carta, e me marcou muito, porque eu já lia Drummond, era fã, eu quando conto que o paraninfo da minha formatura foi o Drummond, né, não é, ainda mais vindo da engenharia, era uma coisa completamente antagônica. E o poema que eu escolhi, também muito curto, é de um livro que os 25 poemas da Triste Alegria, né? Quando Drummond tinha 22 anos, ele datilografou e mandou para o Mário de Andrade. Ele mesmo fala, o poema é A Mulher do Elevador, e ele mesmo fala que ele escreveu esse poema quando ele foi ao Rio e ele viu um elevador, mas ele nem tem muita certeza se tinha uma mulher dentro, né? Mas o que é a ideia? A ideia de que uma mulher distante passa na nossa vida e ela jamais será identificada. E o Drummond classificou esse poema assim, não dou nenhuma importância ao poema. E o Mário de Andrade, quando respondeu essa carta do Drummond, à época, falou que era uma gostosura ingênua de tão simples. Então, eu vou ler para vocês agora A Mulher do Elevador. A que ficou lá longe, na grande cidade, a que eu vi apenas um minuto somente no elevador que subia. Com que saudade inédita eu me lembro da que não foi nem uma sombra fugaz no meu destino. Da que ficou sorrindo, como um pouco de mim, com um pouco do meu ser anônimo e vulgar, a milhares de quilômetros na grande cidade. Maravilhosa, né? Sensacional. Com 22 anos. Hein, Eliakim? Com 22 anos. Esse é o Drummond. Obrigada, Paulo Mauá, muito obrigada. Vou ler mais alguns comentários, nosso tempo já está correndo, porque é sempre assim, né? A gente nem percebe que o tempo voa. Drummond já nos ensinou o tempo, né? O tempo, né, Marina? O tempo passa, não passa? Então, eu vou ler mais rapidamente alguns comentários, porque são muito bonitos e não podemos perder, e em seguida nós passamos para os nossos ilustres convidados. Então, lendo aqui alguns comentários, Marquinhos Marcos Leróis, parabéns, lindas poesias, reflexões em tempo de resistência para nos fortalecer no amor e na fraternidade. Jovina Benigno, Eliakim, parabéns pela interpretação, fantástico pela caminhada no mundo da literatura. Jovina, que história linda, João Scortese, que privilégio, querido homem das letras, dos livros da leitura, parabéns. Josane, que beleza, que privilégio. Adília, lindo e sensível depoimento. Valdemir Pires, Drummond, presença eterna. Carmen Tereza, João,
Vou até Scortese para ver essa correspondência. Podemos? Raquel Naveira, belo testemunho histórico de João Scortese. Adriana Santiago, que maravilha, Márcia Telle e sua leitura. Alcideia Miguel, encontro com Drummond, lindo e inesquecível. Parabéns a todos pelos textos, nossos agradecimentos pelos aplausos. Raquel Naveira, belezas, o poema de Márcia, dialogando com o poeta e o de Drummond. Eliakim Batista, lindo poema, Marina, linda interpretação, parabéns e vamos sempre voar livremente. Raquel Naveira, o tempo passa e não passa. Muito lindo, Marina. Adriana Santiago, lindo, Marina. Adília, o tempo. Valdemir Pires, tempo. Drummond, o tempo, anotado. Adília, lindeza, Marina. Cris Rezende, lindo poema. Parabéns, Marina. Carmen Tereza, esta noite é um bálsamo para o momento que atravessamos. Homenagem à humanidade que Drummond tão bem explicitou. E lindos, hein? João, nós nem imaginávamos que o público estaria também fazendo seus poemas no chat. Nós temos aqui uma antologia belíssima hoje. Viu? Muito obrigada. O Drummond deve estar se sacudindo lá. Isso aí. Muito bem, viu? Parabéns a todos vocês. Vamos então passar agora a palavra para a leitura a Raquel Naveira. Raquel Naveira, que é poetisa, cronista, palestrante e crítica literária. Raquel Naveira, é com você. Boa noite a todos. Maravilhoso estar aqui nessa noite de festa, de encontro drummondiano. E eu me lembrei de como conheci Drummond. Eu tinha 15 anos, fazia o clássico no Colégio Dom Bosco e veio a Campo Grande o professor Afonso Romano de Santana, recém-doutor, com uma tese sobre Drummond. E ele, durante 3 noites, esteve conosco destrinchando a poesia de Drummond. E eu fiquei encantada e disse, é isso que eu quero para a minha vida, poesia e poesia. E quando a Maria sugeriu um poema, eu logo pensei em O Lutador, porque é um poema profissão de fé, é um poema que fala do nosso ofício, do combate, do embate com a palavra, onde não há vencedor, nem há vencido, um poema mesmo metalinguístico de um problema que jamais se resolve. É uma construção de linguagem. O poema diz assim: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco. Se eu fosse, teria poder de encantá-las. Mas, lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, tontas à carícia, e súbito fogem, e não há ameaça, e não há sevícia que as traga de novo ao centro da praça. Insisto, solerte, busco persuadi-las, ser-lhe-eis escravo de rara humildade. Guardarei sigilo de nosso comércio. Na voz, nenhum travo de zanga ou desgosto. Sem me ouvir, deslizam, perpassam levíssimas e viram-me o rosto. Lutar com palavras parece sem fruto, não tem carne e sangue, entretanto, luto. Palavra, palavra, digo exasperado, se me desafias, aceito o combate. Quisera possuir-te neste descampado, sem roteiro de unha ou marca de dente nessa pele clara. Preferes o amor de uma posse impura e que venha o gozo da maior tortura. Luto corpo a corpo, luto todo o tempo,
sem maior proveito que o da caça ao vento. Não encontro vestes, não seguro formas, é fluido inimigo que me dobra os músculos e ri-se das normas da boa peleja. Iludo-me às vezes, presinto que a entrega se consumará. Já vejo palavras em coro submisso, esta me ofertando seu velho calor, outra sua glória feita de mistério, outra seu desdém, outra seu ciúme, e um sapiente amor me ensina a fruir de cada palavra a essência captada, o sutil queixume. Mas, ai, é o instante de entreabrir os olhos, entre beijo e boca, tudo se evapora. O ciclo do dia, ora se conclui, e o inútil duelo jamais se resolve. O teu rosto belo, ó palavra, resplende na curva da noite que toda me envolve. Tamanha paixão e nenhum pecúlio. Cerradas as portas, a luta prossegue nas ruas do sono. Viva Drummond, viva a palavra poética. Obrigada a todos. Muito obrigada, Raquel. Lindo também, viu? Coisa boa essa noite. Muito obrigada. Passamos, então, agora a ouvir Regis Bonvitino, poeta, tradutor, crítico literário e editor. Regis Bonvitino, é com você. Stop. A vida parou? Pode falar. Desculpa. Ou foi o automóvel? Stop. A vida parou? Ou foi o automóvel? Muito bem. É esse poema. Muito bem. Cota zero, o poema de Drummond, com que Regis nos brinda esta noite, com sua leitura. Muito obrigada. Stop. A vida parou ou foi a leitura? Stop. A pandemia parou? Vai. Eu preferia só ler, né? Não gosto muito de explicar poema. Mas é uma redondilha menor, usando um anglicismo já lá no começo dos anos, sei lá, final dos 20, 30, como título. Não é? A vida parou ou foi o automóvel? Entendeu? É isso. Quem parou? Muito bem. Uma bela metáfora. Muito obrigada, viu, Regis? Complementamos mais uma sequência belíssima desse sete multifacetado poeta Drummond. Bem, eu fiquei devendo a minha leitura e vou fazê-la agora. Agora quem vos fala não é mais nem a MC, nem a mediadora. É a poeta, escritora e professora universitária Maria Mortati. Eu sou leitora de Drummond desde a minha adolescência, e por um mero acaso, entre aspas, um acaso talvez devamos a Mário de Andrade, do acervo da Biblioteca Pública Municipal da cidade onde nasci, morei, a Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade. Desse acervo, me formei em grande parte com a leitura de clássicos. E ali, a adolescente, isto foi há exatamente 50 anos, o que eu vou mostrar para vocês. Eu ia à biblioteca, anotava, tomava emprestados os livros, né, de que gostava, e não só Drummond,
Aí eram todos aqueles que, não sei porquê, entre aspas, sei bem, estavam lá, né? E eu pude conhecer. De Cecília Meirelles, Drummond, Clarice Lispector, Proust, por exemplo, bom, o acervo era belíssimo. E com Drummond, me encantou. Encontrei Drummond, me encantou, e assim como outros, eu levava para casa, tomava emprestado e anotava no meu caderninho de adolescente, né? Que a gente copia o poema bonitinho, de que gosta. E o de Drummond que eu anotei, em agosto de 1971, já podem fazer as contas, eu tinha 17 anos, em agosto de 1971, o primeiro poema de Drummond que eu anotei era um poema que me tocou naquele momento, um poema conhecido por ser um dos primeiros que impactaram naquele momento modernista, 1930. O poema é sentimental, mencionei no início. Pus-me a escrever seu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente, para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Nesse país é proibido sonhar. Estava lá, eu mostro para vocês, olha, com a letrinha dos 17 anos. Meio século depois, eu descobri que há folhas em branco no meu caderninho. E hoje eu anotei com uma letrinha muito pior o poema que eu escolhi para ler. 50 anos depois, Drummond continua me tocando. O tema continua sendo o amor e a vida. Mas Drummond, poeta eterno, é sempre uma descoberta, uma renovação. Continuo gostando muito do poema sentimental. Não me arrependo de tê-lo escrito, mas eu preciso complementar com o poema Amor e Seu Tempo, que está no livro As Impurezas do Branco, de 1900, livro de Drummond, de 1973. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor. O ganho não previsto. O prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que, decifrado, nada mais existe, valendo a pena e o preço do terrestre, salvo um minuto de ouro no relógio, minúsculo, vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada, ouvida. Amor começa tarde. Drummond. Bem, com a leitura que fiz... A Maria está emocionada. Quem me conhece sabe que eu não escolho a poe, que a gente não tem como fazer. Mas eu me esforço aqui, espero que tenha dado para ouvir, né? Que é um belo poema. Aliás, para mim, ele é um belo poema, porque a nossa formação, e há outros aqui, né, que aprendemos a ciência, e, claro, nós agradecemos por conhecer a ciência, por fazer ciência nas nossas atividades de professores universitários, sabemos que o amor está acima de tudo isso. Então, o sábio Drummond nos diz que é o que se aprende depois de toda a ciência dada, é uma experiência de vida. Então, é assim, é emocionante, viu?
para mim, e emocionante por estar aqui. Eu fico pensando, eu vou encerrar, eu estou nos meus 5 minutos ainda, então eu vou encerrar dizendo que lá, quando eu tinha 17 anos, na minha cidade natal, onde não estou mais, que sabia eu que 50 anos depois estaríamos nós aqui nos encontrando ungidos e unidos por Drummond. Isso é a beleza da poesia, que não tem tempo, não é? É o tempo todo e cada vez uma nova descoberta e cada vez um momento de vida plena. Então, hoje eu sou muito feliz de estar vivendo no século XXI, de sobreviver a tudo isso e de podermos estar juntos aqui. Um agradecimento imenso a todos vocês que participaram dessa festa, um agradecimento imenso a todos que estão aqui conosco na audiência, a Pedro Drummond e a Drummond, que está entre nós, né? Já ficou uma entidade. Muito obrigada. Então, passamos agora à fase de encerramento das nossas atividades, com o... se vocês tiverem algum comentário que queiram fazer, breve, porque nós já estamos encerrando, para passarmos ao sorteio de 2 canecas da Escortece 40 anos para quem estiver presente. Não? Bem, então, vamos, Eliakim, por gentileza, ao sorteio das 2 canecas. Vamos lá. 2 Boa sorte a todos. Eleonora Costa. Opa. Eleonora! Ela Eleonora Costa. Eleonora Está Costa presente? Está presente. Você precisa levar essa caneca para a dona Alzira Silvéria, que é autora da Escortece, que tem um livro lindíssimo. Eleonora, você está aí? Ah, Eleonora, perdeu a caneca, olha aí. Então, vamos à segunda pessoa sorteada para a primeira caneca. Adriana Santiago. Adriana, parabéns, Adriana. Tá aí? Parabéns, Adriana. Adriana está aí. Muito bem, parabéns, Adriana. Vamos, então, ao sorteio da segunda caneca. Boa sorte a todos. Vamos lá. Luciano Mendes. Olha, o sotaque mais mineiro daqui hoje, Luciano. Você teve sorte e vai levar uma caneca. É o segundo mineiro. Bem, com os sorteios da caneca, se vocês tiverem mais algum, não tem mais nenhuma observação, eu pergunto ao nosso anfitrião se gostaria de fazer mais alguma observação, se já podemos encaminhar. Nós podemos encerrar, mas eu queria primeiro agradecer. Festa lindíssima, Maria. Parabéns pela organização, tá certo? Eu estou vendo um monte de mineiro aqui, porque sabe que mineiro trabalha escondido. Eles devem ter feito alguma mutreta aí no sorteio, porque 2 mineiros ganharam a caneca. A Adriana é mineira. Ah, é verdade. É mineira também. Eu estou sempre desconfiado. Né? O meu amigo Fábio Lucas sempre dizia: mineiro é um cara perigoso. Gente, muito obrigado para todos. Belíssimo trabalho. Eu encontrei aí muitas poesias da segunda fase do Drummond, né? Eu acho que só alguém da primeira fase, pouca coisa da terceira, mas eu vi presente a segunda fase do Drummond aí, muito bacana. E quem for na Escortece, está lá em frente ao Memorial do Palmeiras, está lá os cartões da minha correspondência com o Drummond e lá no Jardim Literário, o poema que o Drummond nos presenteou. Gente, muito obrigado, e parece que a Mortari tem um recado importante para novembro, não é isso? Isso. Em novembro, essa festa linda de que vocês participaram, a que assistiram, é mais uma das belas homenagens que o nosso anfitrião nos proporciona, em homenagem a escritores. A próxima, para a qual todos já estão convidados, é a homenagem a Cecília Meirelles, cuja data de nascimento é 7 de novembro,
Então, se completam 120 anos do seu nascimento, no próximo dia 7, e no dia 9, 57 anos de seu falecimento. Portanto, outubro, mês de festa de Drummond. Novembro, mês de festa de Cecília. Todos estão convidados. Surpresas, né, João Scortese? Nós não vamos contar como vai ser. Temos boas surpresas a vocês. E nós não vamos contar porque eu não sei, tá? Mas que você tá... Aliás, Maria, eu sempre falo, não me conta, porque eu sou péssimo, eu sou uma matraca. O que você me conta, eu conto para todo mundo. Então, eu sei que você está preparando surpresa, mas não me conte, por favor. Não, você vai conhecer a surpresa e tenho certeza de que vai gostar. Porque Cecília é Cecília. Então, nós vamos começar a divulgar, né, João Scortese? Sim, amanhã já. Já amanhã. Estão todos ansiosos, mas nós esperamos passar a festa de Drummond, cada um tem o seu lugar na poesia brasileira, na literatura brasileira. Vamos divulgar, divulguem também. Maria, só aproveitando, já que você falou disso, ano que vem, eu vou dar algumas datas importantes. Primeiro, 40 anos da Scortese. É uma data redondinha. 200 anos da independência do Brasil. 50 anos que o João Scortese ganhou o prêmio do Sesc Centenário da Independência. Temos também 100 anos da Semana de Arte Moderna. Tá certo? Então, nós temos todas as datas redondas. Então, vocês podem imaginar aí, Mortari, você vai ter que trabalhar 120 anos de Drummond. 120 anos de Drummond. Então, Maria, você está encarregada aí de fazer uma programação para 2022, tá certo? Principalmente pelos 40 anos da Scortese e os nossos 11 mil autores. É isso aí. João Scortese, vou fazer aqui em público um agradecimento pela confiança, pela honra de poder ajudar a organizar e trabalhar com essa editora, essa tradição, com a confiança que deposita no nosso trabalho e com o incentivo que dá a todos nós. Um orgulho como escritora e como colaboradora na organização desses eventos. Muito obrigada, João. Obrigado. São só 5 festas. Você não tem nada para fazer, são só 5. Eu tenho que organizar com o Luciano Mendes, que está aqui, ó. Nós já temos um evento do bicentenário. Aí, Luciano, a gente já pode ir juntando tudo. Aliás, sabe como eu queria encerrar? Para a gente não passar da hora, a gente cantar parabéns para o Antônio Manuel, né? Se a gente puder, vamos todo mundo destravar. Ele aqui, por gentileza, o Manuel, 80 aninhos aí, firme e forte. Aliás, ele tem a voz do Drummond. Então, vamos lá, gente. Parabéns para o Antônio Manuel. E você apaga a velhinha aí. Parabéns. Felicidade. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada, professor. Obrigada, foi ótimo.